Olá, meus queridos pais e graça a todos vocês, dando continuação ao nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Você está no canal, esse canal é o Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração e eu quero aqui, juntamente com você, estar aprendendo mais e mais da Palavra do Senhor. Esse canal foi aberto com a finalidade, com o propósito, a gente vai postar aqui mensagens bíblicas, pregações bíblicas, orações, também louvores, adoração ao Senhor. Tudo isso para a edificação da nossa vida, das nossas almas. Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Você conhece alguém também que é bem conservador, que gosta de estar num canal onde só fala da palavra do Senhor? Pois é aqui. Então, compartilha, fique à vontade. Vê só, queridos, nós vamos dando continuação aqui nas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do terceiro trimestre, nós estamos em 2021. O título dessa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Essa lição, essa revista, é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora, nós alcançamos também a lição de número 11. Essa lição de número 11 vai ser aplicada no dia 12 de setembro de 2021. O reinado de Ezequias. O textual dessa lição diz aqui o comentarista, que também se encontra em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 5, está escrito assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, Ezequias sempre confiou no Senhor. Na verdade prática, que Deus sempre ouve e guarda o sincero de coração. Isso é verdade. Que obedece e procura agradar. Então aqui, essa é a verdade da verdade. Os versículos-chave para a leitura bíblica em casa se encontram no livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo de 1 a 3, versículo 13, versículo 28, versículo 29, também no capítulo 19, versículo 1, versículo 5 ao versículo 7, versículo 15, versículo 16, versículo 20, versículo 21. Mas não vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Então vamos partir para a nossa aula com muita alegria, porque o Senhor nos libertou. Nós somos livres, para adorar o Senhor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos aqui junto, esse é o canal que você está pela primeira vez, é o Verbo Mistério de Deus. Olha só, o objetivo geral dessa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que temem. Então, queridos, Deus ouve a oração dos que temem. Aqui, nos objetivos específicos, são três pontos que nós vamos abordar. Aqui o primeiro tópico, apresentar o íntegro reinado de Ezequias. No segundo tópico, nós vamos sinalizar as afrontas de Senaqueribe. Olha só, o rei Senaqueribe. Terceiro tópico, registrar o fim do rei Senaqueribe. Então, queridos, vamos adiante. Olha aqui, o ponto central, diz aqui o comentarista, somos honrados pelo Senhor, sempre que permanecemos fiéis e tementes a Ele. Então, Ele nos honra, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra do Senhor. Então, quando nós se esforçamos, isso alegra ao nosso Deus. Na introdução, diz o comentarista, o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto, na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. O primeiro tópico, o justo reinado de Ezequias. Ezequias, um rei que confiou inteiramente no Senhor. Agora não teve afronta contra ele, teve e tem muitas. Então não é porque nós estamos servindo ao Senhor porque não vem afrontas contra nós. Sim, ao rei Ezequias vieram várias afrontas. Primeiro subtópico, um rei reformista. Olha só, Ezequias
instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu sacerdotes, levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Então, é dizer que o povo estava distanciado. O povo ali, até o sacerdote, tudo estava distanciado e trouxe o povo de novo para a adoração ao Senhor. Então o rei Ezequias agradou ao Senhor Deus. É tanto que, olha só, ele diz aqui, o rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir, né, as portas do templo que estavam fechadas, estabelecer as ofertas e sacrifícios, restituir, né, os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Até os ofícios do sacerdote tinham cessado com isso por causa da idolatria que era demais. Isso aqui no reinado de Judá. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis, capítulo 18, no versículo 6. Prosseguindo então, nós vemos o tanto que o rei Ezequias agradou ao Senhor. Isso tudo no reinado de Judá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas, lideranças, para reconhecer o verdadeiro estado, né, pecaminoso da nação. Ele reuniu o povo e mostrou o pecado ali, como que estava o povo distanciado de Deus. 2 Crônica 29, versículo 4 e 11. Ezequias tinha um coração aquebrantado e por isso foi reformista. Ezequias, um coração aquebrantado, que voltou toda a adoração, não só dele ali, mas veja só, queridos, com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e prontificaram a purificar e a santificar a casa do Senhor. 2 Crônica 29, versículo 3 e 5. Então, Ezequias convocou os levitas, reuniram esse povo todos, os sacerdotes, e eles se propuseram, né, santificar ali, porque eles não faziam mais isso, só no tempo agora de Ezequias. E retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios, conforme a lei de Moisés. 2 Crônica 29, 18 ao 21. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônica, a gente pode conferir lá, capítulo 29, versículo 18, versículo 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto, nada ficou de fora. Então foram tudo santificado, purificado ali para voltar à adoração ao Senhor. E o terceiro subtópico, adoração nacional. Olha só, tanto ele convocou o povo de Deus ali, como toda a nação. Olha só, a fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. 2 Crônica 29, 30. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Glória a Deus. Foi nesse momento de muita comoção que o rei e seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Olha só que maravilha, querido. 2 Crônica 29, versículo 28, versículo 29. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Então, olha só o que um rei justo, honesto, voltado para o Senhor, o que ele pode fazer. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se havia. Até a festa da Páscoa eles tinham deixado. Então, o rei Ezequias manda celebrar aqui, 2 Crônica 30, versículo 1. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte, porque aqui estava o reino do sul, Judá, e as tribos do norte também aqui foram convidadas para consagração ao Senhor. E houve um grande ajuntamento de pessoas, glória a Deus. Então em Jerusalém vieram todas as 10 tribos, aquele povo todo, vieram para Jerusalém. Depois Ezequias e os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e a santificação do povo. 2 Crônica 30, versículo 27.
A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um grande dos maiorais avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses e rompeu com a idolatria. Então o povo se ajuntaram ali em Jerusalém e o impacto foi grande que o Senhor se apresentou no meio desse povo, que eles ficaram tão alegres que ao voltar para casa, toda a imagem que tinha nas estradas, eles foram quebrando. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Glória a Deus. A síntese do tópico 1, o resumo desse tópico 1, quando nós voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois a sua santidade e o seu amor nos constrange. Olha só, queridos, quando nós voltamos para Deus, né, as mudanças são inevitáveis, porque a santidade do Senhor nos constrange, o amor de Deus nos constrange, né, a servir a Ele. Glória a Deus. Então veja só, no segundo tópico, Senaqueribe invade Judá. Agora esse rei que estava ali servindo a Deus, que fez tudo isso, né, purificou o templo, voltou o povo à adoração ao Senhor, agora a Judá é atacada pelo rei Senaqueribe. Primeiro subtópico, as ameaças de Senaqueribe. Olha só, o Império Assírio estava em franco crescimento, o Império da Síria. E ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive, veja só, Israel, que foram levados para o cativeiro. Segundo a Reis 18, versículo 11, versículo 12. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Veja só, ele fez isso com as 10 tribos, com Israel, com Samaria, com o Reino Norte. E agora ele achava também, o rei Senaqueribe, que poderia fazer também com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Veja o que acontece segundo a Crônica 32, versículo 1. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e afrontamento, né, da grandeza de seu Deus, segundo a Crônica 32, versículo 10 ao 15. Então agora aqui, o rei Senaqueribe vem com seu exército sobre o Judá, sobre o rei Ezequias, e começa com as estratégias de ameaçar, falando que o Deus dele não tinha poder para livrar ele. E olha só, segundo a Crônica 32, versículo 10 ao 15, como os seus propósitos era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. E é tanto que ele mandou em hebraico para que o povo viesse entender o que ele queria, né, passar. Ele estava passando medo para o rei ali. Segundo subtópico, o temor do rei Ezequias. O rei Ezequias temeu as afrontas. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Mas olha só, ele sempre confia no Senhor, segundo a Reis, capítulo 18, versículo 37, capítulo 19, versículo 1, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Isaías 37, versículo de 1 a 7. Então, aqui com essa afronta agora, o rei Ezequias manda consultar o profeta Isaías. Olha só a palavra que o Senhor manda através do profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Olha só, aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Veja só que aqui Deus mandou através do profeta Isaías uma palavra para o rei Ezequias, uma palavra de conforto, de fé. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões
passa pelo crivo e aprovação do Senhor. Então, todas as vezes que o inimigo afronta nós, não tem caído por terra, porque não pode fazer nada nas nossas vidas se não for com a aprovação de Deus. Todas as coisas que o inimigo vem afrontar você, nós tem que passar pelo Senhor. Terceiro tópico, a oração do rei e o livramento do Senhor. Então nós vemos aqui que esse rei temente a Deus, sempre buscando, orando ao Senhor, né, colocando todas as suas causas na mão do Senhor. E agora nós vemos na lição que o rei Senaqueribe vem atacar com palavras de afronta, e ele agora vai orar ao Senhor, e o Senhor conforta ele através da palavra do profeta. Primeiro subtópico, a oração confiante de Ezequias. Então Ezequias ora com confiança, porque ele tem o Deus que ele crê. Prosseguindo, então nós vemos aqui, para intensificar ainda mais suas estratégias do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Segunda Crônica 32, versículo 17. E aí ele manda, o rei lá da Síria manda cartas atrevidas, ameaçadoras para o rei de Judá, de Jerusalém. Olha só, a mensagem exigia a rendição de Jerusalém, pedindo que ele entregasse Jerusalém, que ele se rendesse. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías 37, versículo 14, versículo 20. O que aconteceu? O rei que confiava no Senhor, ele pegou essas cartas que vinham e apresentou para o Senhor. Olha só, em oração. E nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Glória a Deus. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu o Eterno que os livrasse daquele ímpio rei. E olha só, ele apresentou e pediu que o Senhor livrasse, porque ele confiava no Senhor. Ele não foi fazer, aliança com outros exércitos, com outras nações, não. Ele só confiou no Senhor. Segundo subtópico, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Isaías 37, versículos 6 e 7, 21 e 22. Então, Deus, queridos, quando nós confiamos, Ele ouve, Ele está atento, né, ao nosso clamor. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios. 2 Reis 19, 35. Então, quando você confia no Senhor, igual o rei aqui, Ezequias, ele não precisou de fazer nada, porque eles afrontaram, não foi a nação ali, estava afrontando o próprio Deus. E olha só, não precisou do rei Ezequias fazer nada. Aqui o Senhor matou 185 mil soldados. E o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Então, veja só, aquele que se levanta, que afronta o servo do Senhor. Então não tenha medo, querido. 2 Crônica 37, versículo 21. Tópico 3, o resumo do tópico 3. Aquele que ousa afrontar o Senhor, Deus, é severamente castigado. Então, aquele que tenta afrontar o servo do Senhor, aquele que afronta o Senhor, será severamente castigado. Porque o Senhor não dorme. O Senhor está pronto para nos livrar. Então, terminando aqui a lição de número 11. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Mas você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração. Quero despedir de você como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.